Olá, meus amados, um bom dia, que a paz esteja no seu coração, aleluia. Nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor no nosso 12º dia do propósito, estudando aqui com Daniel e fazendo nosso jejum, nosso propósito de 21 dias, amém? E estamos aqui nesta batalha para glorificar o nome do Senhor, muito felizes porque o Senhor tem nos dado muito conhecimento, muita bagagem, muita coisa boa nós temos aprendido aqui, e talvez você que está aí assistindo nem sabia que tinha tanta coisa legal no livro de Daniel, talvez você nem tinha percebido que tinha tanta coisa bacana, e hoje é um dia especial. Ontem nós estudamos ali sobre a famosa, né, história de Daniel na cova dos leões. E hoje nós vamos entrar num negócio mais bacana ainda. Nós vamos entrar aqui em um tema mais gostoso ainda. E você vai ver como que Deus trabalha, como que Deus mostra para os seus servos, para os seus profetas, as coisas que vão acontecer, né? Nos capítulos anteriores nós vimos que Daniel recebeu de Deus o dom de visões, de profecias e tudo mais, de interpretação de sonhos, né? E agora nós vamos ver que nós vamos entrar aqui no capítulo de número 7. E na entrada do capítulo 7, qualquer leitor que ler não vai entender nada. Exatamente nada, porque existe aqui muita coisa simbológica, né, muito simbolismo, e aí nós vamos devagarzinho interpretando aqui, tá certo? Se o nosso vídeo chegar nos minutos e já estiver no começo ainda, não tem problema, nós vamos destrinchar aqui, tá bom? Para nós podermos aprender, que o nosso intuito aqui com esses vídeos é aprender da palavra de Deus, amém? Então vamos lá. Daniel começa contando um sonho agora que ele teve. Agora já não é sonho que os reis tiveram e que ele teve revelações. Agora é um sonho que ele teve. Daniel começa a receber um sonho. E esse sonho que Daniel começa a receber aqui, ele é uma revelação. Revelação do seu tempo e revelação escatológica. O que acontece aqui no capítulo 7 é praticamente o livro do Apocalipse. É isso mesmo. Daniel consegue ver coisas que passaram, ver coisas que estão acontecendo, e ele consegue ver coisas futurísticas. No capítulo 7 nós vamos ver Deus revelando para Daniel as coisas como é que seriam. Aqui no capítulo 7 nós vamos ver aparecer aqui os reinos que passaram, que Daniel viu, reinos que surgiriam depois de Daniel e que nós conhecemos hoje pela história, e muita coisa que acontece no nosso dia de hoje que é influenciada através desses reinos. Nós vamos aprender aqui também no capítulo 7 que até a chegada de Anticristo, e o mais importante, que é o surgimento do reino do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, quando Jesus chega aqui na terra e dá um fim no Anticristo e estabelece o seu reino, amém? Então nós vamos aprender muita coisa. Esse capítulo 7 é muito rico em detalhes, é muito rico em conhecimento, e nós precisamos de começar a entrar nele aqui, tá bom? Então não vou ler o texto como é de costume, porque o seu dever de casa é ler o texto e você examina a escritura e você vai aprender aqui comigo, amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. No capítulo 7, Daniel recebe uma revelação de Deus. E nessa revelação, a primeira coisa que acontece é que ele tem um sonho, e nesse sonho de revelação, ele vê 4 animais. Só que não são animais comuns. Vamos lá, no versículo 4, começa o primeiro animal. O primeiro animal que ele vê é um leão. Todo mundo conhece um leão, mas ninguém conhece um leão que tem asas de águia. É isso aí que começa a intrigar Daniel, porque no sonho Daniel vê um leão que tem asas de águia, e eu olhei e foram arrancadas as suas asas. E quando as asas foram arrancadas, esse homem foi posto em pé como um homem. O leão foi posto em pé como um homem e foi dado o coração de homem. Aqui nós vamos ter um negócio muito bacana, um aprendizado muito legal aqui, tá? Então mas vamos lá, vou resumir primeiro aqui os animais. O primeiro animal, um leão que tinha asas de águia e foi colocado em pé como um homem, né? Em 2 pernas, e foi lhe dado um coração de homem. Ok. O segundo animal era um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas no meio dos seus dentes. Então, primeiro um leão com asas de águia e ficou de pé. O segundo é um urso que tinha na sua boca, no meio, né, das suas gengivas, entre as fendas do seu dente, havia 3 costelas. Costela é aqui, né? Mas havia 3 costelas aqui, ok? O terceiro, ele viu um leopardo
que também tinha 4 asas de ave nas suas costas. E tinha também, e esse animal também tinha 4 cabeças. Amém? Então, vamos ver, o terceiro animal era um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. 4 cabeças, tá bom? Não dá pra entender nada, né? É isso aí mesmo. Top. E o último animal, para não falar que os outros já eram muito esquisitos, o último animal, ele era um animal que tinha 10 chifres. Ele vai falar que 10 pontas. E ainda depois de ter 10 pontas, ou 10 chifres, ainda surge um outro chifre menor e derruba 3 chifres dos 10 chifres que tinha. Tá aí? Deu pra entender tudinho, deu? Top! É isso aí que eu queria, que você entendesse mesmo. Se você não entendeu, então fica aqui agarrado no vídeo, nós vamos aprender um pouquinho agora. Porque Daniel está tendo uma revelação de Deus. O primeiro animal, vamos entrar no primeiro animal que Daniel, ele vê. Ele vê um leão com asas de águia. E eu acho que, para você que já estudou comigo aqui o início do livro de Daniel, você já começou a captar o que é isso. Responde, comenta embaixo aí. Você já deu para começar a captar quem é, o que significa esse leão com asas de águia, com penas de águia, que foi arrancado as suas penas e ele ficou em pé e foi dado a ele o coração de homem? Pois bem, esse sonho desses animais, cada animal desse representava um império que Deus estava mostrando para Daniel. E o primeiro desses impérios, ele era o império que já havia passado. Então ficou fácil para Daniel interpretar o que significava isso, porque Daniel tinha visto isso com seus olhos. E nós também aqui aprendemos com este império, que esse primeiro animal simbolizava o Império Babilônico. E esse cidadão que ficou ali como um leão, né? Lembra que nós estudamos alguém lá atrás que não deu a glória para o Senhor e que se tornou grande, devorador como um leão. O leão simboliza domínio, o leão simboliza o reinado, né? Ele era o rei. O leão não é o rei da floresta. Nabucodonosor também era o rei do mundo. Ele era o chefe, o comandante dos comandantes. Ele era rei de reis, não é? Então foi lhe dado um coração de animal, e a Bíblia descreve exatamente isso aqui lá, que aconteceu com ele, né? Penas, cresceram penas como de passarinho, penas, e ele ficou de 4 pés. Lembra que eu falei lá no vídeo passado que ele não ficou igual um macaco, só penudo e ficou andando normal? Não, ele ficou de 4 pés pastando no chão. Aqui vai falar que ele estava igualzinho a um leão, amém? Pastando no chão, mas Deus colocou ele pastando no chão, cresceu-lhe penas, asas, e depois, né, quando ele ergue sua cabeça para cima e ele reconhece o Senhor, recobra os seus sentidos, reconhece o Senhor, lhe são arrancadas essas penas. A Bíblia não fala de que maneira foi arrancadas essas penas, mas eu acho que deve ter doído um pouquinho, né? Aí foi arrancadas essas penas e foi lhe dado novamente um coração de homem. Então deu para interpretar legal que esse primeiro animal esquisito que Daniel sonhou, ele já tinha visto ele. Ele sonhou, mas ele já tinha visto ele, que é exatamente o rei Nabucodonosor, e simbolizava o Império Babilônico através do rei Nabucodonosor. Amém? Então ele vê um segundo animal. Ele, nessa visão, nesse sonho, ele vê ali um segundo animal. E agora precisava que o Senhor interpretasse para ele realmente que reino era esse, que coisa era essa que estava acontecendo, porque se o primeiro simbolizava Nabucodonosor, talvez por entendimento, ele estava vivendo agora já no reinado. Aliás, no sonho ele vai contar aqui que não estava, ele estava ainda no tempo do Belsazar, né? Lembra do que a mão escreveu na parede? Ele está contando aqui que ele ainda estava naquele tempo quando ele teve esse sonho. Pode ver lá no início assim, do capítulo, vai dizer isso. Ainda no primeiro ano que Belsazar foi colocado no trono ali, ele teve esse sonho perturbador, mas ficou guardado. Então o relato vai contar isso aí. Então vamos lá. Ele estava vivendo ainda no tempo de Belsazar. Ele só tinha visto desses animais todos. O único reino que ele tinha visto, grande, poderoso, potentoso, era esse reino de Nabucodonosor. Agora ele sonha com um segundo animal. E esse segundo animal, nós vamos entender que já começa a sonhar com o futuro, porque ele não estava vivendo esse tempo ainda. Apesar no capítulo 6 nós falarmos do rei Dário,
né, da cova dos leões, ele está no capítulo 7 contando uma coisa que ele viu antes do rei Dário. Esse é um sonho que ele teve antes da descrição na parede, tá ok? Então vamos lá. Ele sonhou com esse segundo animal, e esse segundo animal, ele era um urso que tinha dentro dele, das suas gengivas, 3 costelas. E esse sonho, a resposta dele, o que significa esse sonho, é o Império Medo-Persa. É exatamente o império que entra ali na Babilônia e mata o Belsazar quando ele está naquela festa de orgias com, né, o seu povo ali, pega os utensílios do templo. O Império Persa, Medo e Persa, que é comandado pelo Ciro o Grande, né, e o rei Dário, que é esse que ali estava ali penalizado com Daniel e decretou depois que todo mundo que falasse mal do Deus de Daniel, acontecesse qualquer coisa com ele lá, que só o Deus de Daniel seria honrado, ok? Então, Daniel já estava vendo este império chegar na terra de maneira, vamos dizer, quase que como um sonho em parábolas, porque foi mais ou menos isso que ele teve. Jesus falava em parábolas, as pessoas ouviam, mas não entendiam nada. Daniel teve um sonho em parábolas, então ele teve que orar ao Senhor e pedir a ajuda do anjo que estava ali mostrando para ele, para que tivesse a revelação daquilo. E aí, o segundo animal, então, vai simbolizar o Império Medo-Persa. E esse Império Medo-Persa, ele foi um pouco menor do que o Império Babilônico, contudo, ele foi um império muito poderoso. E as 3 costelas que estavam ali encravadas nos seus dentes era uma maneira simbólica de dizer sobre os 3 grandes reinos que esse império ele venceu, ele abocanhou, ele mordeu 3 grandes impérios, não é? Que foi o império, primeiro o babilônico, é esse que nós estamos estudando aqui, do Nabucodonosor, que agora estava ali, o rei que estava ali já o Nabonido, né? E o seu filho que estava lá no lugar, e houve aquela descrição na parede, e o Império Medo-Persa atacou e venceu. Então, um dos reinos que ele venceu é a Babilônia, o outro grande reino que eles venceram é o reino de Lídia, e o outro grande reino é conhecido o Egito, tá certo? Então esses 3 reinos, esse Império Medo-Persa, ele abocanhou eles, tá certo? Abocanhou. Então por isso que está ali as 3 costelas entre os dentes, exatamente o significado é esse. Então, primeiro, ele viu o Império Babilônico. Segundo, ele viu o Império Medo-Persa. E ele viu ele nessa forma simbólica, ou simbológica, né? Simbólica não, simbológica. E aí, ele vai ver o terceiro animal. O terceiro animal é um leopardo, e tinha 4 asas, e tinha também 4 cabeças. E esse império aqui, esse terceiro império, é muito legal para a gente poder parar e até analisar um pouquinho nele, porque esse terceiro império aqui, até hoje nós vamos ver muita coisa dele acontecendo. Aliás, nos relatos bíblicos e principalmente na época ali do Novo Testamento sendo escrito, nós vamos ver muita coisa desse terceiro império aí, tá certo? Esse terceiro império, o leopardo, que tinha 4 asas e 4 cabeças, ele é conhecido como o Império Grego. Porque depois da era dos Medo-Persas, o Império Grego ele dominou o mundo. Os gregos dominaram o mundo depois. Quando os gregos dominaram o mundo, surgiram muitas figuras que até hoje nós, quando vamos estudar, nós aprendemos sobre elas. Qual de vocês que teve aí a possibilidade de estudar um pouquinho mais, ir à escola um pouco mais, não ouviu falar de Sócrates, ou de Aristóteles, ou de Platão, né? Grandes filósofos gregos? Muitas das suas teorias, até hoje, elas são colocadas no mundo. As pessoas, por exemplo, lá quando aquele homem da mão mirrada, ele não podia entrar no templo. Pessoas que tinham algum defeito, eles não podiam ser reis. Estou falando da era de Jesus já, ó. Pessoas que não tinham o corpo perfeito, não tinham a possibilidade de assumir nenhum cargo público de relevância, não podiam. Isso tudo veio da filosofia grega. Esse império que entrou aí agora, ele não é um império que, depois dos Medo-Persas, ele não é um império que ele usou igual os outros, né, que entrou matando, quebrando tudo e tal. Não, ele entrou no campo da filosofia. No campo da filosofia ele conseguiu dominar o mundo. E ele conseguiu colocar culturas ao entorno do mundo inteiro. Lembra quando você vê aquele quadro de Jesus nas paredes das pessoas? Você não vai ver um quadro de Jesus feio lá.
Por quê? Porque a cultura desse Império Grego dizia que para ser rei, para ser alguém relevante, tinha que ser top, tinha que ser bonito, tinha que ser, né? Então sempre você vai ver aquela figura do Jesus lá, com olhos azuis, aquele corpo top, né? E cabelão, o cabelo lindo. Você não vai ver Jesus como a Bíblia descreve, que a Bíblia dizia que ele não tinha aparência e nem formosura. Olhando nós para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Isaías descreve assim o Senhor Jesus. Mas quando nós vamos ver nos quadros figurativos, eles vão estar dentro da cultura grega, e a cultura grega dizia que ele tinha que ser bonito, senão ele não podia ser rei, tá certo? Então fica aí o detalhe por que Jesus tinha os olhos azuis e o corpinho branco, cabelão lindo, né? Usava seda, ceramidas, é por causa disso. A filosofia grega que dominou o mundo obrigou as pessoas a colocar essa foto desse jeito, senão eles não aceitavam que Jesus era o rei dos reis. Tá bem? Se colocasse a foto dele no original, eles iam falar que era um pobre coitado desgraçado que tinha que viver num canto qualquer isolado. Filosofia grega. E muitas outras filosofias. Alguém de vocês vai na academia? Ó, fica ó, saradão, saradona. Muito bem. Filosofia grega é um endeusamento do corpo. Não que você faça isso para endeusar. Eu sei que você vai por causa de saúde e outras coisas, mas isso surgiu ali nesse terceiro império, que é o Império Grego, né? Sócrates, por exemplo, Platão é a melhor figura de dizer. Platão, um grande filósofo grego, ele pregava essa teoria do corpo, né? Então, Platão significa até o largo. Por que o largo? Porque ele tinha o seu peitoral aberto, né? De tanta academia. Ele era um cara grandão, musculoso, padrão, né, masculino grego daquela época. Então isso aí tudo veio, essas culturas todas que você utiliza até hoje, elas vieram do campo dos gregos. Outra coisa muito interessante que nós conhecemos até hoje, e talvez pelo menos as pessoas que viveram na minha época de infância, até um pouco antes, conhecem muitos personagens que vieram da era grega, desse terceiro império, que Daniel viu lá nessa visão. Que, por exemplo, quem já viu o desenho do Hércules, filhos de Zeus, não é isso? O Hércules, aquele todo fortão, que é a figurativa. A Bíblia descreve o Sansão como, né, o fortão. E aí o Império Grego criou o seu super-herói, o Hércules. E tantos outros super-heróis que vieram aí, denominados filhos de deuses com filhos de homens, e se tornaram personagens híbridos. E aí, tudo veio da filosofia grega. Então, esse leopardo de 4 asas, ele representa a entrada do Império Grego. E esse Império Grego ele começou a ter uma expansão muito rápida através de Alexandre o Grande. Esse cara foi conhecido como um cara que rapidamente ele conseguiu, numa alta velocidade, expandir a sua cultura e expandir o seu império. Alexandre o Grande conquistou muita coisa mesmo, muitos reinos, muita terra, muita gente e muito rápido. É por isso que tinha ali 4 asas, né, que simbolizavam um reino veloz, velocíssimo, um reino que expandiu numa alta velocidade pelo mundo afora. E então Alexandre o Grande se tornou um cara muito conhecido. E depois que ele é morto, aí 4 dos seus generais, eles racham o reino em 4. Tá certo ali? Então o Império Grego ele é rachado em 4 depois por seus 4 generais. E é por isso que Daniel tem a visão ali de um leopardo, 4 asas, que significa a velocidade, muito rápido, expandiu. As pessoas admiravam como que Alexandre o Grande ele conseguiu expandir o reino tão rápido. E essas 4 cabeças que tinha esse animal simbolizavam que mesmo que ele cresceu muito e foi muito rápido, se tornou relevante. E até os dias de hoje tem muitas filosofias gregas que nós aprendemos aí por aí afora. Eu não vou ter tempo de falar mais sobre elas hoje, mas eu vou conseguir falar depois. Amém? E ainda assim esse reino foi dividido em 4. Eu estou dando aqui um spoiler muito rápido, porque nós vamos ter que entrar um pouquinho mais afunilado depois nesse capítulo 7. Eu acho que eu vou gastar uns 3 dias nele, porque tem muitos detalhes aqui que a gente precisa aprender. E como eu disse, esse capítulo 7 aqui, nós temos que ir lá depois no livro de Apocalipse, buscar algumas coisas que nós vão ficar mais compreensíveis
né, para nós podermos entender, porque aqui tem uma linguagem apocalíptica violenta, tá certo? E aí depois que passa esse Império Grego, que ele é dividido em 4 reinos ali, pelos seus 4 generais, começa a atuar um outro. E aí Daniel descreve assim: vi um outro animal. Continuava olhando e viu um 4º animal. E esse animal era terrível e era um animal espantoso. Né? Quando Daniel fala que era terrível e espantoso, dá a impressão que os outros eram até normais, né? Mas não era. Mas ele vê um outro que é pior do que esses animais que ele viu antes. E então se inaugura o 4º e último grande império que dominaria o mundo e que nós conhecemos ele até o dia de hoje. Ou até o dia de hoje, sim. Até o dia de hoje nós ouvimos falar muito, e eu não vou poder nem entrar aqui nesse detalhe, porque nossos vídeos não passam aí de 20 e poucos minutos, para não ficar enjoativo, mas esse império você vê falar o nome dele até hoje. E é muito interessante que Daniel fala assim: olha, e esse é o mais bizarro de todos, e esse tirou de verdade o sono de Daniel. Porque Daniel vê um animal com 10 chifres, e não se bastasse ser um animal com 10 chifres, Daniel também vê um chifre menor nascendo no meio deles, derrubando 3 chifres grandes, né? E dominando e sujeitando tudo. E aí vai ficar um negócio muito assim esquisito para Daniel, e ele busca o anjo lá pela camisa e fala com ele: você vai ter que me explicar o que está acontecendo aí, porque eu sou o Daniel, realmente. Deus me dá interpretação de sonho, Deus me deu a entendimento de uma mão, a metade de uma mão que riscava numa parede, eu consegui entender. Eu vi um rei que eu estava ali para auxiliá-lo. Eu vi ele virando um animal igual um leão, criando pena e comendo capim, virando homem de novo. Eu vi tanta coisa, mas isso aqui realmente... Aí Daniel falou assim: isso aqui não é para mim não, vem cá, porque eu preciso que seja me revelado isso aí. Isso está me deixando atônito. E se você está curioso, eu te convido a estar comigo amanhã para estudarmos sobre esse 4º animal. Que animal é esse? Alguém sugere aí? Que animal é esse? 10 chifres, um chifre menor surge no meio dele, derruba 3 grandes chifres e domina depois e faz um escarcéu no mundo. Foi só um spoiler para você estar entendendo. Então, mas deu para entender aqui os 3 animais que nós passamos muito rápido, né? Que eu precisaria de meia hora para cada animal, para dar um parecer melhor. Mas deu para ter uma noção do que é que se trata aqui agora, né? O primeiro animal simbolizou o reino babilônico, não é? E que passou e Daniel viu. E agora o segundo animal simbolizava o reinado medo e persa, né? As 3 costelas são 3 grandes reinos que eles conquistaram. E o terceiro é o Império Grego, tá certo? O Império Grego que dominou o mundo por muitos anos e trouxe grandes filosofias que nós aprendemos até hoje. Se você for na faculdade, você vai ter que estudar sobre Aristóteles. Se você for na faculdade, você vai estudar sobre Platão, né? Você vai estudar sobre esses caras que são os grandes filósofos, muitas frases de efeito saíram da boca desses caras, né? Eles têm muitas frases que até hoje a gente utiliza na dialética aí, por aí afora, quando a gente vai ministrar alguma coisa, a gente utiliza muita frase desses caras. Foram Sócrates, né? Foram homens que realmente estavam bem acima do seu tempo e criaram grandes filosofias, foram grandes filósofos, que até hoje as suas filosofias acabam regendo o nosso tempo, tá bom? E esse último reinado, não vou dizer quem é, amanhã esteja aqui comigo que nós vamos aprender quem são, ou quem foi, ou quem é. E aí, esse último animal, 10 chifres, um chifre nasce menor, derruba 3 chifres grandes e domina sobre todos. E no finalzinho, no versículo 12, lá vai dizer que mesmo que os outros animais perderam todo o seu domínio, ainda foi lhes dado o poder de prolongação da vida até um certo espaço de tempo. E eu acabei de falar o que significa isso. As filosofias, por exemplo, gregas, até hoje regem o mundo de uma certa maneira. Até hoje tem diferenças sociais. Até hoje tem
filosofia. A filosofia, ela rege muita coisa, né? Até hoje existem coisas que estão regendo o nosso mundo, porque nasceu lá nesse campo, nesse tempo. Eles perderam o seu domínio, perderam o império, mas as suas leis, a sua maneira de vida, até hoje, estão vivas no meio de nós. Tá bem? Deus abençoe em nome de Jesus. E amanhã tem um encontro marcado com você para nós aprendermos aí quem é esse animal dos 11 chifres.